3 erros que te impedem de vender mais. Chamo Oséias Cardoso, sou especialista em vendas, ensino pessoas comuns a fazer mais de 20 mil reais por mês com vendas. Você quer aprender esse tipo de conteúdo, quer aprender a fazer mais de 20 mil reais por mês com vendas? Se inscreve aí no canal, começa a acompanhar. Vamos lá. Eu falo que tem 3 erros que a maioria dos vendedores que não fazem mais de 20 mil reais por mês cometem. Que erros são esses? O primeiro é ele se preparar antes da venda. Porque eu vejo muita gente me perguntando: Oséias, quando o cliente fala isso, o que eu faço? O que eu falo? Qual é a técnica que eu uso nesse momento? E a maioria das vezes teve um erro cometido lá atrás. Qual é? A preparação mental, que é a pré-venda. Você se preparar, você precisa estar com um estado de espírito bacana, você precisa estar com energia bacana, porque ninguém gosta de estar próximo de pessoas de baixa energia, inclusive o seu cliente. Ou seja, ele vai sentir de longe, então se prepara. Tem várias formas ali, você ouvir uma música, um louvor, você precisa entrar em estado de alta performance para atender uma venda. O segundo, rapport, você precisa fazer rapport. Isso vem muito antes do fechamento. Tem muita gente que pergunta qual é a técnica boa para fechamento. Eu falo que é o rapport, desde a hora que você entra na casa do seu cliente. E a terceira, que é o conjunto disso, né? Você pensar que a técnica é o principal. Você precisa vir antes, muito antes. Como? Me dá um exemplo, Zé. Você entrou na casa do cliente ou você foi atender um cliente numa loja, qualquer coisa do tipo, e foi cumprimentar ele. E o cliente, ele cumprimenta com a mão mais pegada, mais forte. E você cumprimenta com aquela mão bem levezinha, assim. Ó. O cliente vai levar na mente dele que você não é uma pessoa firme, que você não é uma pessoa de confiança. Adianta você passar toda uma apresentação para chegar lá no final e você usar aquela técnica, usar, sei lá, o soco de café, Duque de Wellington, a chave de braço, a técnica do wow, da venda perdida. Não adianta, porque você já se perdeu na venda no começo, lá no início. Ou seja, você já se perdeu no rapport, bem no começo. Ou quando você se perde na pré-venda, você tá indo para casa do cliente e você discutiu com a esposa, chutou o cachorro, você já tá indo, já brigou no trânsito. Imagina você chegar em algum cliente com esse nível de energia. Ou você tá na loja, você atende em loja, você discutiu pouco tempo antes, atendeu um telefonema que não é legal, você precisa mudar a sua energia antes de atender o cliente. Isso já faz parte do fechamento. Já é fechamento. Você se preparar antes já é fechamento. Por isso que muita gente vem me perguntar: Oséias, o cliente me disse isso. O que eu falo em seguida? Não, eu tenho que saber o que aconteceu antes. Porque para ter chegado a esse ponto do cliente ter dito isso, alguma coisa aconteceu lá. Pode ser um aperto de mão. Se o cliente ele aperta, você deixa ele conduzir. Isso é rapport. Você deixa ele conduzir o aperto de mão. Se ele apertou forte, aperta forte também a mão. Ali já é fechamento. Se ele aperta leve também. Porque se ele apertou leve e você apertou forte, ele vai dizer que você é arrogante. Ele não vai falar verbalmente, mas ele vai pensar isso. Pô, esse cara é muito arrogante. Eu fui cumprimentar ele, ele quase quebrou a minha mão. Então você tem que entender que a venda, ela começa da sua casa antes de você atender o cliente. Antes de você ir para o seu trabalho, antes de você ir para a loja. Começa muito antes. Você vai se preparar mentalmente, você vai ter que ser muito bom de rapport, muito bom de leitura. Você vai ter que entender que o seu corpo fala, o jeito que você se comunica. E quando chegar lá no final, você não vai pensar que é uma grande técnica que vai fazer o jogo virar. Se você fez tudo errado desde o começo, se você marcou horário com o seu cliente e não cumpriu. Teve um vendedor que eu treinei ele e ele não tinha vendido nenhuma venda e ele falando que chegando lá no final, o cliente disse tal objeção. Falei, tudo bem, qual horário que você marcou a visita? Ah, eu marquei às 10 horas. Que horário que você chegou? Ah, eu cheguei às 10h15. Falei, acabou, você já errou aí. Ou seja, você já chegou mostrando que você não é uma pessoa organizada, que não é uma pessoa de palavra. Você acha sinceramente que o problema tá lá no final, na técnica, quando você fala do preço? Não, você não é uma pessoa de credibilidade, porque você já começou errado, você marcou um horário e já chegou errado, ou seja, a técnica vai resolver aí? Não, a técnica não vai resolver nada. A técnica, ela é um complemento daquilo que você já faz bem, que você já preparou a sua mente para chegar no cliente, chegou em alta energia. Putz, como é ruim o cara quando chega atrasado. Você que já se atrasou no trânsito aí, o sentimento é horrível, né? Você marca um horário, você tá ali no caminho, você começa a ficar desesperado,
sua energia muda. Imagina você chegar todo suado, todo desesperado, com aquela fala cansada na frente do seu cliente, e o seu cliente vê que você não é uma pessoa organizada, já atrasou, aí vai cumprimentar, cumprimenta todo desengonçado, o cliente ele aperta a mão, você deixa a mão parecendo aquela mão fofa, né, que fala, ou ao contrário, você não tá lendo, aí o seu cliente, ele não tá prestando atenção naquilo que você tá falando. O quanto mais você fala, ele mais se afasta, o corpo dele se afasta, e ele vai e fica em pé, ele tá indo pra porta da loja ou pra porta da casa, ele tá dizendo com o corpo dele, vai embora, vaza daqui, mas você não percebe, que você não lê, e você acha que o negócio é a técnica, lá no finalzinho eu vou reverter isso, não vai. O mais importante de tudo é você se conectar com o cliente. No final a técnica é legal? É legal, ajuda muito, para quem fez o serviço direito desde o começo. Então anota esses 3 pontos, você vai ter que ter uma preparação mental, que eu chamo de pré-venda. Antes da venda acontecer, você precisa entender que você precisa estar bem, com uma boa energia. Qual o conselho que eu dou para quem não está bem? Não venda, não vá, não atende o cliente. Não vender é um fato, você não vai vender se você não estiver bem. O cliente vai captar essa energia ruim. Costumo falar que nem o diabo quer estar perto. Ou seja, o cliente ele vai captar essa energia ruim sua, de discussão, de intriga. Então, se você não está bem com você mesmo, ou passou por alguma coisa que não é legal, dá uma pausa. Não atenda cliente nesse período. Segundo, rapport. Se conecte com seu cliente. Existem várias formas. Uma delas é o espelhamento. O cliente ele precisa se conectar com você. E a única forma que eu conheço disso acontecer é através do rapport. Se você tiver um bom rapport, aí sim vem a técnica. Aí vale muito você fazer uma técnica de soco de café, uma Duque de Wellington, uma chave de braço. Ô Zéas, eu não conheço essas técnicas. Todas essas técnicas eu ensino no meu curso Vendedor 20k+. Se você quer aprender a fazer mais de 20 mil reais todos os meses com vendas, você precisa dominar. E não só as técnicas, mas o rapport, você precisa dominar a pré-venda, todo o processo de uma venda. Eu falo que venda é processo. E você não tem que pular nenhum processo. E por sermos imediatista, e muita gente o que a pessoa quer? Não, o Zéas vai ensinar uma técnica e eu vou falar a técnica, o cliente vai passar o cartão ou vai me fazer o Pix na hora, eu vou entregar o produto e já era, vendi. Não é assim. Você vai ter que passar pelo processo da venda. Primeiro pré-venda, depois a apresentação, rapport, quem é você. Você precisa passar por esse processo da venda, apresentação do produto. Não tem como ir para fechamento sem o cliente entender quais são os benefícios desse produto que você está oferecendo, não importa se é produto físico, se é serviço, e no final você precisa entender claramente que técnica não é tudo. Ou seja, uma técnica de fechamento não é o suficiente se você fez tudo errado desde o começo. E eu falando com esse aluno meu, eu falei, pô, desculpa a palavra, esse linguajar, mas é mais ou menos isso. Você cagou tudo desde o começo, desde a hora que você chegou, e você quer no final reverter com uma técnicazinha, pô, não dá. Você já fez tudo errado, chegou atrasado, cumprimentou o cliente errado, não fez a apresentação certa do produto, ou seja, todo o processo foi errado e chega no final você quer reverter com uma técnica. Não dá, pô. Aí não tem técnica milagrosa que consiga reverter um erro desse. Por isso que você precisa entender que esses 3 pontos são fundamentais. Se você quer continuar aprendendo e ter conteúdo como esse, você vai clicar aí e vai seguir o nosso perfil. Um abraço, até mais.